Olá, turma linda do meu coração, como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres e felizes aí na companhia da sua família, mas principalmente na companhia de Jesus, do Espírito Santo e todos aqueles que você quer bem e que te quer bem também. Bom, turminha, hoje eu trouxe aqui não uma história para contar para vocês, mas um bate-papo, uma reflexão para nós fazermos juntos. E aí, como o título do nosso encontro de hoje, esse daqui, ó. Monstros existem? Será que existe monstro? Você aí no seu imaginário de criança, de adolescente, você às vezes pode pensar, nossa, professora, com certeza monstros existem, não é? Tem até desenhos, né, animes, vários que você pode assistir que tem fala sobre monstros. A maioria dos filmes hoje tem sempre o monstro, mas será que monstro existe mesmo? Tem até uma série de desenhos, né, da Disney, Monstros S.A. E eu trouxe para vocês esse bate-papo de hoje baseado um pouco neste desenho animado. Não sei se vocês já assistiram ou não, se já viram ou não. Por quê? Eu, como professora, vocês aí, como criança, assistem um desenho, assistem um filme como caráter de diversão, para se divertir, falar, hoje eu vou me divertir, vou ver um desenho animado ou vou ver um filme. Mas eu, como professora, todo filme, todo desenho que eu vou assistir, e eu gosto muito de desenho animado, eu olho com um olhar pedagógico. O que que este filme, o que que esse desenho, qual é a mensagem que ele quer passar para mim? Será que tem alguma coisa aí que eu posso aprender, que vai fazer bem para mim ou não? Então eu sempre assisto filme assim, filme de terror, nem me pergunte que não assisti. Eu só assisti 2 filmes de terror até hoje na minha vida para nunca mais. Foi horrível, fiquei assim, sabe? Ainda assisti de noite, fiquei sem dormir, nunca mais quis saber. Falei que isso daí não é para mim, não é minha vibe, não é minha praia. Então, se perguntar para mim de filme de terror, não sei. Eu gosto assim de filme de aventura, filme de ficção científica, filme assim de corrida, esses eu gosto. Mas vamos deixar esse papo de lado e vamos aqui ao que interessa. Por que que eu trouxe esse tema, monstros existem? Porque crianças, às vezes, como eu disse, você assiste um filme, tá jogando um jogo e tem lá muitas cenas assim com monstros feio e horroroso. E se você assiste de noite, aí você perde o sono de noite. E você no outro dia, nossa, não dormi, fala com o coleguinha lá na escola, nossa, não dormi essa noite, que horrível. E aí você não entende por que que você não conseguiu dormir. Mas às vezes é por causa daquilo que você viu antes de dormir. Aquele filme de terror, aquele desenho assim cheio de monstros, de coisas horríveis. Eu mesma, às vezes, eu faço assim na dinâmica na escola e pergunto para minha turminha, qual o filme que você gosta de assistir? Qual que você viu? Qual que você não viu? E eu, às vezes, eu paro e explico para eles que muitos, ai, professor, eu amo filme assim com violência. Ai, eu amo filme que tem monstro, que tem muita coisa assim. Aí eu fico olhando e falo, mas e aí? Você dormiu? Você tá bem? Porque hoje você tá aqui na escola agitado. Por quê? Quando você deita para dormir assim, ó, bem gostoso, a sua alma, que é a sua consciência, ela não dorme, ela fica 24 horas acordada. E tudo aquilo que você viu, que você fez, que você praticou durante o dia, durante a noite que seu corpo está em repouso, aí a sua alma vai, é como se ela estivesse rebobinando uma fita, né? Ela começa a vivenciar tudo aquilo que você vivenciou durante o dia. E às vezes, se você viu um filme de terror e você tem um pesadelo de noite, é porque você tá lá dormindo, né? E sua alma não tá ali movimentando o corpo, daí ela fica assim, ó, assustada. Por quê? O seu subconsciente tá lá acordado, revendo aquela cena, sabe? Passando, e aí fica assustado. Aí você acorda mal-humorado, você fica uma pessoa assim chata, porque você
fica encrenqueiro, só fala palavrão, encrenca com o coleguinha, não respeita a professora, não respeita a mãe. Por quê? Por causa daquilo que você assistiu, que você viu. Porque os nossos olhos é o espelho da nossa alma. Tudo que nós vemos com nossos olhos, a nossa mente, que é a nossa alma, o nosso consciente guarda. E aquilo depois tem uma consequência nas nossas atitudes. E tem 3 maneiras da gente agradar a Deus: pensamentos, palavras e obras. E tem 3 maneiras de pecar também: pensamentos, palavras e obras. E se o meu olho é o espelho da minha alma e eu tô vendo aquilo que não é legal, é lógico que eu não vou praticar boas ações. Às vezes você é uma criança do bem, mas você gosta de ver essas coisas. E aí, será que monstros existem? Aqui eu tô falando de monstro. Mas crianças, quando se trata de mundo espiritual, todos esses filmes, esses desenhos, esses jogos eletrônicos que vocês costumam assistir ou jogar, não são monstros, são demônios. O que são demônios? Demônios são aqueles seres que vivem no mundo espiritual, que não são seres de luz. Eles são o quê? Assim como Deus tem um exército de anjo dele para nos guardar e nos proteger, o diabo, que é o inimigo de Deus também, tem seu exército de demônios para nos perturbar, para nos tirar a paz, principalmente porque Deus conhece o nosso futuro e ele já te dá aquele direcionamento para quando você crescer, você ser um bom médico, ou ser um pastor, ou ser um missionário, ou ser um professor, ou ser um veterinário. E dentro da sua área de trabalho, você vai o quê? Agradar a Deus, vai fazer o bem para os outros. E aí ele, sabendo disso, ele faz o quê? Envia os demônios para poder te perturbar. E aí você fala: ai, professora, que papo estranho, esquisito. Presta atenção nesses filmes que às vezes você gosta de assistir, filmes de terror, se sempre não tem lá alguém que faz uma evocação, que chama o ser lá do outro mundo, do outro lado, né? Filmes de bruxas, para poder praticando alguma coisa. Então isso é muito perigoso e eu aconselho a vocês: não mexam com essas coisas, tábua ouija, rodar caneta, que às vezes as crianças da escola começam com isso e começa só da coisa ruim, porque você está evocando do mundo espiritual aqui para o mundo terreno. Na oração do Pai Nosso, Jesus já fala: seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Então, tudo que nós praticamos aqui na terra é um espelho do mundo espiritual. E aí eu te pergunto: você está praticando o que está no céu, lá onde Jesus está, ou você está praticando aquilo que está nos céus, onde estão os demônios? Porque o mundo espiritual, a gente sempre olha para baixo, tá de baixo, o inferno está embaixo, mas não, ele está em outra dimensão, acima de nós. Lá no livro de Daniel, fala bem assim, ó, que Daniel, ele foi pedir algo para o Senhor Deus. E aí ele entrou em oração. E aí depois de 21 dias, Daniel orando e jejuando, veio o anjo trazer a resposta para ele. Aí o anjo falou bem assim: olha, Daniel, desde o primeiro dia que você pediu a resposta ao Senhor, ele me enviou para poder trazer a resposta. Mas os príncipes da potestade do ar, quer dizer, acima, ele me segurou. Foi preciso descer Miguel para guerrear com eles e eu descer aqui para trazer a resposta da sua oração. Olha só para você ver que interessante. Então, cuidado, turminha, quando vocês ficarem assistindo esses filmes feios e horrorosos. Olha só o que a Bíblia fala aqui, ó, no livro de Tiago, no capítulo 5 e no versículo 7, ó. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos é o quê? Você obedecer a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que você resiste a ele? Com oração e ficando esperto com o que você vê. Aí, ó, aqui, ó, no livro também de 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, fala bem assim: sede sóbrio. Ser sóbrio é o quê? Ó, você ser atento. Vigiai, ó, fica esperto.
Porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, os anjos do Senhor, que é o nosso versículo de hoje, ó, que tá aqui, ó, no Salmo 34:7, fala: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34:7. Então, o anjo do Senhor está do meu lado aqui, ó, me guardando, me livrando, me protegendo. E o diabo, ele está ao derredor, ele não está ao meu redor, ele está um pouco mais longe, só esperando eu dar uma brechinha para ele poder vir fazer coisa errada na minha vida. Como é que eu dou essa brecha? Quando eu falo palavrão, quando eu desrespeito meu pai e minha mãe, quando eu fico vendo, como eu falei, filmes, séries, desenhos que tem só coisas ruins, quando eu fico jogando jogos eletrônicos que não prestam, quando eu tô no meu celular também vendo sites, coisas que não agradam a Deus. Então, esses monstros, eles existem, que são o quê? São os demônios. Aí eu trouxe aqui para vocês, para o papo ficar assim não tão pesado, mas para vocês entenderem como isso é sério, este livro aqui, ó, que é um livro que eu gosto muito, eu sempre uso na escola com meus alunos, ó, Pequeno Manual de Monstros Caseiros, do Stanislaw Marijanovic, acho que ele é um russo. Então, ó, este manual aqui fala sobre diversos monstros caseiros, ó. Aí temos aqui, ó, o primeiro monstrinho, Atichinhos, o monstro do espirro e do nariz escorrendo. Atichinhos prefere as casas que têm crianças pequenas. Ele espreita nos shoppings, escolas e cinemas e escolhe uma e a segue sorrateiramente até em casa, onde se instala. Raramente vai embora antes da primavera. É um hóspede muito desagradável. Todos os recursos conhecidos contra esse monstro, como abrigar as crianças debaixo de um monte de roupas bem quentinhas, são pouco eficazes. Os autores são eternamente gratos a quem descobrir como se livrar do Atichinhos, ou seja, do espírito. Por que esse monstrinho do Atichinhos vem? Porque às vezes a mamãe fala, ó, você vai sair, se agasalha, põe uma roupa quentinha, você, mãe, não precisa não. E aí sai sem se agasalhar, desobedeceu a mãe, aí o Atichinhos aparece. Aí tem aqui o outro, ó, Narcísios me amo, tá vendo lá? O que o Narcísios me amo? Ele é o monstro do espelho. Fica de tocaia no banheiro, aparece no vidro das vitrines e espera discretamente no fundo das águas claras. Mal você vê seu reflexo, Narcísios te enfeitiça com um conto mavioso e uma dança envolvente. E você fica lá horas a fio. Em geral é inofensivo, mas não daria um bom bicho de estimação. Pode ser um estorvo, especialmente quando outros membros da família precisam com urgência se pentear ou dar o laço na gravata. É melhor deixá-lo sozinho em liberdade. Então, às vezes você fica lá na frente do espelho a vida toda se emprequetando, se maquiando. Ai, eu sou lindo, tesão, bonito, gostosão. Esquece que papai precisa sair, a mamãe tem que sair, tem um irmãozinho que quer entrar no banheiro, só tem um banheiro na casa e você tá lá. Aí aqui tem o outro, ó. Quero colo. Tá vendo a carinha do quero colo? Este é o monstro da impaciência. Quando esse monstro ataca, você fica afobado, preocupado, irrequieto, se queixa de tudo, resmunga, não consegue parar um minuto sentado. Quero colo é capaz de atacar qualquer um a qualquer hora. Embora muitos adultos se considerem imunes a ele, por isso diz, ele não sossega, parece criança, mas quando devidamente domesticado, quero colo pode ser uma ótima companhia. Você vai ver então como é bom ser impaciente, querer logo que chegue o dia do seu aniversário, que venham as férias, que aquela tal pessoa liga para você, que o próximo feriado chegue logo. Então, este daqui é o monstro da impaciência. Ai, mãe, faça comida logo. Ai, que essa aula não acaba logo, não é? Olha só. Aí temos aqui o outro monstrinho, ó.
Nundo. Tá vendo? Esse é o Nundo. É o monstro da possessividade, ou seja, o monstro do não quero compartilhar. Esse é perigoso. Nundo é perverso e traiçoeiro, ataca de surpresa, soltando seu cérebro grito: é meu! Não há quem diga que só crianças brigam por causa de doces ou brinquedos, mas nosso estudo provou que Nundo ataca igualmente com frequência os adultos. Portanto, crianças, lembrem-se os marmanjos que eles também têm que aprender a compartilhar. Esse monstro aqui é perigoso. Por quê? Às vezes o coleguinha tá lá assim, olhando pro seu lanche na escola, ele não tem dinheiro para comprar o lanche. E você fica pensando, eu dividia? Não, é meu. Ou então seu brinquedo é meu, não divido, não deixo pegar. Cuidado, viu? Isso é um monstrinho. Aí tá aqui, ó o outro monstrinho aqui, ó. O Milimpulsos. Tá vendo? Olha só o tamanho dele. Vamos ver o que o Milimpulsos faz. É o monstro do telefone. Milimpulso se muda para sua casa no instante que o telefone é instalado e se esconde espertamente ali mesmo no fone, espichando-se entre o transmissor e o receptor. Fofoca é o prato que ele mais gosta, sangrenta, salgada, apimentada, cozida em banho-maria, com muito açúcar. Qualquer fofoca é boa para o Milimpulsos. É só você começar a usar o telefone que logo passará horas e mais horas alimentando Milimpulsos. E como o telefone não previne ninguém sobre esse monstro, você só vai perceber que ele existe quando você receber a conta, que daí vai vir aquela conta enorme de telefone. Você ficou muito tempo fazendo o quê? Perdendo tempo fazendo fofoca. Esse aqui é o outro monstrinho, ó, o Patapum. Tá vendo aí o Patapum? O Patapum é o monstro saltitante. Ele se esconde debaixo dos tapetes, cadeira, mesa, escada e adora ficar espiando um tropeção, um escorregão, um trambolhão daqueles. Corre atrás do cachorro e passa embaixo da escada quando você está trepado nela, pendurando a cortina e bum! Desfaz o cardaço do seu sapato justo quando você está descendo correndo no andar de cima e bum! Ou fala para sua irmã deixar o trenzinho de madeira na soleira da porta bem quando seus pais estão entrando com as compras e bum! Na maioria dos tombos, a dor passa com 1 ou 2 beijinhos, mas nem sempre. No caso dos adultos que precisam ser especialmente cuidadosos para não se machucar tanto. Os beijos, é claro, continuam sendo apreciados, mas cuidado com o Patapum. Aí tem o outro monstrinho aqui, ó, não! Este daqui é o monstro da surpresa. Anão faz das tripas coração para aprontar uma surpresa. Se os pais saem, convence as crianças a inventar uma nova receita. Surpresa! Não! Até as paredes da casa, que estava branca há muito tempo, vão sugerir a sua irmã para dar belas pinceladas de verde e vermelho, passar chocolate, comida. E aí, surpresa? Não! Mas surpresa é gostoso e anão pode ser um ótimo amigo se você o tratar como um bicho de estimação. Mas lembre-se, se ele nunca vai ficar 100% treinado. Então, ó, cuidado, que às vezes a mamãe sai e fala para você, ó, se comporta. Aí a mãe vira as costas quando chega a surpresa. Não, o que você fez, menino? Cadê o sabão em pó que tava aqui? Você jogou tudo. Você foi lá, mexeu na onde não devia nas ferramentas do papai e aí não prestou. Esse daqui é um que tá sempre atacando as crianças. O Dr. Baguncius. O nome dele já diz tudo, né? O Dr. Baguncius é simpático, mas como causa transtorno? Ele vai desarrumando tudo atrás da gente pela casa inteira. Basta a gente se descuidar 1 segundo que ele leva embora a nossa caneta, um pé da meia que íamos calçar, algumas peças do quebra-cabeça, um tantos de carrinho, etc. Chave, documento importante, receita médica, é com ele mesmo. Esse monstro adora todo tipo de coisa miúda. E a invenção de aparelhos sem fio, controle remoto, por exemplo, proporcionou-lhe
todo mundo de novas oportunidades para diabruras. Então, cuidado com o doutor Bagúncio, seja organizado. Aí tem essa aqui é a monstra, ó, a histerica. A histerica é a monstra do berro. Histerica é a monstra que faz você berrar, tenha ou não motivos. Quando histerica ataca, há 2 remédios eficazes: ou parar de berrar 10 segundos e explicar qual o problema numa frase, ou ficar na frente do espelho e esperar ali berrando até o Narciso me ama aparecer. Daí você vai ficar berrando na frente do espelho, Narciso me ama, vai olhar e falar: nossa, como você tá horrorosa berrando. Então cuidado com esse monstrinho aqui. Agora, esse daqui é o vorácio. O vorácio é o monstro da guludice e do apetite insaciável. Vorácio se esconde na cozinha, no guarda-louça, na geladeira, ataca praticamente a qualquer hora, antes e depois e entre as refeições, às vezes até mesmo à meia-noite. Quando está mesmo com o diabo no corpo, é capaz de te fazer devorar tudo que encontra pela frente: presunto, requeijão, morango e até chocolate em pó, deixando sua mãe na mão, sem ter o que fazer para o jantar. Então, esse daqui é o monstro da guludice. Cuidado, porque a gula também é pecado. Aí aqui, ó, tem o monstro que quente, ó. Tá vendo? Olha a cara do que quente. O monstro das queimaduras. Que quente é perigosíssimo e malicioso. Ele fica emboscado junto do fogão, esconde-se atrás de pratos de sopa, xícaras de chocolate, ronda chaleiras, empurra os dedos da gente na direção da chama do fogão, da porta do forno, do ferro de passar. Os pais sempre gritam: cuidado! As estatísticas, porém, mostram que os adultos se queimam tanto quanto as crianças e até mais. Por isso, meninada, é bom ficar de olho no que quente e avise seus pais quando ele estiver por perto. Então, às vezes, você tá lá distraído e passa correndo assim, ó, encosta numa panela quente, quer mexer no fogão e você não tem idade para mexer. Então, cuidado. Aí tem o outro aqui, ó, o Chuá, tá vendo aí o Chuá? O Chuá é o monstro da derramação. Chuá zanza pela cozinha e pela sala de jantar. Se não encontra ninguém ali, tenta o banheiro. É o monstro que leva você a segurar a alça da jarra de suco só com o dedo mindinho, mexer a sopa depressa demais, ou faz alguém puxar um assunto importante na hora que você está servindo café com leite. A moderna tecnologia de lavagem, a evolução dos detergentes, tornaram-no quase inofensivo, mas ele ainda dá muita dor de cabeça para ser classificado como um bicho de estimação. Então, às vezes, você pega assim, ó, e derrama, faz aquela lambança na cara e pensa, né, que tá fazendo aquilo, que não tem nada por trás acontecendo. Esse daqui, ó, é o Jiracuca, o Magnífico. E junto com ele aqui embaixo tá o Tagarelos, o Breve. Tá vendo? 2 monstrinhos. Os monstros da falta de sono, esses 2. Jiracuca ataca logo antes de você ir para a cama, enchendo sua cabeça de ideias malucas. Será que ainda estou com fome? Alguém me ama? Será que devo ir mais uma vez ao banheiro? Enquanto você faz essas perguntas, o Tagarelos faz você chamar sua mãe ou acordar seu irmãozinho ou telefonar para sua avó. Voe, corra o mais depressa que puder para bem longe desses monstros. Feche os olhos, estenda os braços e as pernas e durma, porque eles atacam à noite. Esse daqui, ó, é o Estúpidos Impulsivos, tá vendo? Este é o monstro da besteira e do temporariamente irracional. Estúpidos Impulsos seguirá você pacientemente até você não aguentar mais. Aí você é bem capaz de ir lá e dar um sopapo no seu irmão, que está brincando muito sossegado no quarto dele, assim sem mais nem menos aquela. Ou você esvazia um frasco inteiro de shampoo para dar um banho de espuma na sua boneca, assim sem mais nem menos. Ou você organiza uma partida de futebol na sala de estar, assim sem mais nem menos. Se esse monstro atacar, peça ao seu pai
para levarem você ao parque. Lembre-se, estúpidos e impulsivos detestam o ar livre. Então esse é aquele monstro que ataca, você está dentro de casa sem fazer nada e de repente você começa a fazer coisa que não deveria fazer. Agora esse daqui, ó, olha só a cara deste monstrinho aqui, ó. É o Obscurus Camerus, tá vendo? É o monstro da escuridão. O obscuro se manifesta quando você apaga a luz, gira, rodopia, esvoaça pela escuridão. Tudo no quarto se torna assustador, apavorante. Mas é só você acender a luz que ele sai correndo e se esconde. E tudo volta ao normal. Obscuros Cameros é um daqueles velhos monstros que não faz mal a ninguém. Você pode até adotá-lo. Ele nunca vai parar de fazer a ronda noturna. Mas quando você estiver acostumado com ele, é só dizer boa noite, obscuro, virar para o lado e dormir. Aí, tem aqui o outro monstrinho, ó. O raio catadótico. O raio catódico é o monstro da televisão, criatura poderosa. Apesar do seu ar de bobo, fica de tocaia entre as almofadas do sofá. E no instante que você senta, ele bota a sua mão no controle remoto da TV. A não ser, é claro, que o Dr. Bagunço já tenha passado por lá e pegado seu controle. Ele prende ali um tempão e faz você assistir um programa depois do outro, mantendo você distante do estudo e das brincadeiras. Já se escreveu muito sobre os efeitos desastrosos desse monstro, mas uma das melhores defesas contra ele continua sendo a mais óbvia: desligar quando o seu programa predileto acabar. Essa daqui é a monstra Roupanique. Tá vendo a Roupanique? É o monstro da indecisão roupística, ou o monstro do que o que eu vou vestir. A Roupanique ataca de manhã, de preferência antes de ir para a escola. Sai das cômodas, dos armários, a qualquer coisa que você ponha, ele faz você parecer ridículo. Vai te passando as roupas uma depois da outra e não para, enquanto o guarda-roupa inteiro não estiver esparramado em cima da cama. Um remédio eficaz: prepare sua roupa antes de dormir. Por sinal, esse remédio revelou-se igualmente eficaz para os adultos também. Aqui o outro monstrinho, Aikisonu. Tá vendo? O Aikisonu é o monstro do cansaço. Se você está mal-humorado e ranzinza, se você está bocejando e arrastando os pés, isso quer dizer que o Aikisonu atacou. É um monstro esperto que planeja suas diabruras na véspera da noite, mantém as crianças acordadas depois da hora de dormir e deixa os adultos grudados no computador até altas horas, às vezes só jogando. Crianças ou adultos, o efeito é o mesmo no dia seguinte: você está podre. Quando o Aikisonu ataca, só existe uma coisa a fazer: vá para a cama e acordará lépido e faceiro. Você precisa descansar, porque amanhã certamente vai ser mais um dia repleto de aventura com os monstros caseiros. Então, ó, este livrinho aqui que eu trouxe para vocês, crianças, foi para quê? Para vocês entenderem que às vezes tem coisas que acontecem no seu dia a dia, dentro da sua casa, na escola, que você acha que é alguma coisa normal e não é. São demônios, espíritos malignos que estão dentro da sua casa te atrapalhando na sua vida. Mas por quê? Porque você deu brecha. E como é que você deu brecha? Você não tendo Jesus, a primeira brecha que você dá para esse tipo de coisa é quando você não tem Jesus no seu coração. Porque você, criança que já aceitou Jesus no seu coração, que já tem Deus aí na sua vida, você antes de dormir, todos os dias, ou acordar de manhã cedo, você vai orar. Antes de dormir, você vai fazer o quê? Vai falar assim: Papai do céu, eu te agradeço por mais esse dia de vida que o Senhor me deu. Agora que eu vou dormir, descansar no meu corpo, coloca seus anjos aqui para guardar o meu sono, me cobre com teu sangue, me dá uma boa noite de sono. Vai agradecer a Deus por tudo, vai pedir para Ele perdão. Ó Senhor, hoje
eu aprontei, fiz isso, bati no meu coleguinha, briguei com a minha mãe, xinguei o cachorro, dei um chute na canela do meu colega. O senhor me perdoa? Depois que você fizer essa oração pedindo perdão de pecados, agradecendo a Deus pelo seu dia, pedindo para Ele te guardar, você vai ter uma noite tranquila de sono. E esses espíritos, esses ditos monstros, não vão te perturbar. E quando dá de manhã cedo, você vai fazer a oração de novo, vai agradecer a Deus, vai falar assim: Papai do céu, muito obrigado pela gostosa noite de sono que o Senhor me deu, do Senhor ter colocado o seu anjo para acampar do meu lado, para ficar vigiando o meu sono. Te agradeço por mais esse dia de vida que o Senhor está me concedendo, que o Senhor esteja do meu lado durante todo esse dia, me guardando, me protegendo, que o seu Espírito Santo me ajude a fazer o que é certo. Amém. Então, se você faz essa oração antes de dormir e quando você levanta, Deus vai estar te protegendo desses ditos monstros, que são o que? Espíritos malignos, que não perturbam só adulto, perturba as crianças também, porque olha só, tem aqui ó, na Bíblia, que isso aqui não é para você ficar lá aberta assim ó, na estante, não. É para você fazer uso. Se você não sabe fazer uma oração, até quem tem celular, tem Bíblia online, você escreve lá no Google assim, ó, Salmo 91. E aí você lê antes de dormir. Porque esse salmo aqui é uma oração. É um salmo ao mesmo tempo de ataque, mas também de defesa. Olha só o que esse salmo aqui fala. Ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então quer dizer que você vai descansar debaixo da proteção de Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, tá vendo? As penas dele, dos anjos. E debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. A tua tenda é a tua casa. Olha só o versículo 11. Ó. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, poloei no alto e retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Então, esse salmo é uma oração, que é uma oração que é de proteção contra esses monstros. Seja de dia, seja de noite. E como eu mostrei aqui, ó, o Salmo 34:7 fala também, ó. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmo 34:7. Então, ó, esses monstros aqui existem? Não existe monstro. Existem seres que tentam te perturbar, mas se você tiver Jesus no coração, não vão te perturbar, não. Eu trouxe aqui uma musiquinha que fala sobre isso. Vou cantar ela para vocês, para que vocês, ó, depois voltem aí o vídeo e aprendam ela, porque às vezes de noite, se você tá com medo ou indo pelo caminho, né, algum lugar assim, que a mamãe manda você fazer um favor e você fica com medo, aí vem essa musiquinha na sua cabeça e você lembra do Salmo 91, que os anjos do Senhor estão do seu lado e você não vai ter medo. É bem assim, ó. Aprendi um bom segredo
Para quando às vezes sinto medo, lá na Bíblia está gravado, é o que Jesus me diz. Ele diz que está comigo, mesmo no meio do perigo. Quando às vezes sinto medo, lembro que a Bíblia diz. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje, tá bom? E que vocês reflitam sobre o que a professora Esther falou. Bom, entra no nosso canal Virtudes Kids e Teens, se inscreva, convida mais amiguinhos para fazer parte dessa turminha, tá bom? Curte, comenta, compartilha com seus amigos. Até o nosso próximo encontro. Um beijinho e tchau, tchau!